Berta Gleiser Ribeiro foi uma antropóloga, etnóloga e museóloga, autoridade em cultura material dos povos indígenas do Brasil. Ela nasceu em 1924, na região romena da Bessarábia. A mãe dela se suicidou. E por conta da onda antissemita que se propagava na Europa naquela época, o pai trouxe Berta e a irmã dela para o Brasil. Pouco tempo depois, a irmã Jenny foi presa por atividades subversivas e foi torturada na prisão antes de ser deportada de volta para a Europa. O pai foi à procura da filha e acabou preso e depois assassinado em um campo de concentração. Jenny conseguiu fugir num navio e se estabeleceu nos Estados Unidos. E Berta ficou aqui, sozinha, no Brasil, trabalhando como datilógrafa para conseguir pagar os seus estudos. Em 1948, ela se casa com um brilhante antropólogo, Darcy Ribeiro, e passa a acompanhá-lo em trabalhos de campo em tribos indígenas do Mato Grosso. Em 53, ela vira bacharel em Geografia e História pela atual UERJ e passa a estagiar na divisão de Antropologia do Museu Nacional. Nos anos seguintes, aprofundando a pesquisa sobre a cultura indígena, ela se especializou em etnologia indígena e dentro dessa área estudou a arte, o artesanato, a tecnologia daqueles povos. Com o golpe militar de 64, os ribeiros se exilam no Uruguai. Ao voltarem, em 68, Darcy é preso e passa 8 meses encarcerado. Berta consegue agilizar sua libertação com a ajuda de outros amigos intelectuais e eles partem para outro período de exílio que iria até 74. Ao voltar, o casal se separa. Mesmo separados, Berta continua ajudando Darcy nas pesquisas e na organização dos seus trabalhos, sozinha. Ela segue pesquisando e contribuindo com o Museu do Índio e o Museu Nacional e passa a visitar diversas tribos do Xingu, além de liderar a campanha pela demarcação das terras indígenas. Berta não só estudava os índios, mas defendia os povos indígenas, como podia, lutando para que seus direitos não fossem negados. Passou a vida publicando artigos sobre a cultura tribal, foi assessora da FUNAI e chefe de museologia daquela mesma instituição. Em 85, pesquisadora apaixonada, ela se tornou a maior especialista da cultura material dos índios brasileiros. Berta morreu aos 73 anos, pouco depois de receber do governo brasileiro a Ordem Nacional do Mérito Científico. Esther Sabino é a médica que sequenciou o genoma do coronavírus no Brasil. Enquanto no resto do mundo o processo de sequenciamento levou por volta de 15 dias, a equipe brasileira, coordenada e constituída principalmente por mulheres, conseguiu seus resultados em 48 horas depois do primeiro caso da doença no país. A eficiência do time repercutiu nacionalmente, numa escala que as próprias cientistas demoraram a entender. Porque para elas, essa velocidade para entregar resultados não passa de rotina. E elas utilizaram para o Covid-19 a mesma tecnologia com que rastreiam a epidemia da dengue. E conseguiram resultados tão rapidamente quanto para a dengue, com que, evidentemente, elas têm mais intimidade. Esther Sabino tem 60 anos de idade. Ela é formada em medicina pela USP e começou a carreira investigando o vírus do HIV na década de 90. Ela é a primeira mulher a dirigir o Instituto de Medicina Tropical da USP e trabalha para mapear as dinâmicas das epidemias em tempo real. Nos últimos tempos, o foco da doutora tinha sido o Zika vírus. Esther Sabino e as suas companheiras de pesquisa não cansam de enfatizar a importância do incentivo à pesquisa, especialmente no atual contexto brasileiro. Jaqueline de Jesus faz parte da equipe. Ela tem 30 anos, é negra e nordestina, e assim como Ingra Morales Claro, também cientista dessa equipe, é bolsista. Todas compreendem que a visibilidade adquirida nesse momento seria sempre bem-vinda, pois ajudaria a inspirar meninas mais jovens a se tornarem cientistas, além de incentivar outras mulheres que já trabalham na área e batalham por um melhor reconhecimento deste setor.
Florence Bascom foi uma geóloga importante dos Estados Unidos e foi a segunda mulher a conseguir um doutorado em geologia naquele país. Florence nasceu em 1862, com a sorte de vir ao mundo dentro de um lar progressista. O pai dela era professor e depois se tornou presidente de uma universidade. A mãe era ativista pelos direitos das mulheres e fazia parte do movimento sufragista. A família defendia o acesso das meninas à educação e Florence foi muito incentivada em sua jornada científica. Ainda assim, ela conseguiu seu doutorado nas condições mais adversas. A universidade onde ela estudou, como quase todas as instituições da época, fazia com que as mulheres ficassem atrás de um biombo nas salas de aula para não distrair os homens. Além disso, o acesso às bibliotecas, aos ginásios, às salas de estudos era limitadíssimo e a entrada nesses ambientes era barrada quando algum homem já estivesse ali ocupando o espaço. Seu trabalho de pesquisa referente à geomorfologia e rochas cristalinas permanece relevante até os dias de hoje, tendo sido influente para diversos geólogos que a sucederam e tendo provocado também grande impacto na pesquisa científica americana. Florence Bascom foi a primeira mulher eleita para o Conselho de Serviço do Serviço Geológico dos Estados Unidos em 24. E olhem só, nenhuma mulher depois dela foi eleita até 1945. Para Bascom, o mais importante do trabalho científico não era o resultado, mas a entrega total à busca, o comprometimento a realizar cada pequena tarefa da pesquisa para chegar ao resultado maior. Bascom inaugurou um departamento universitário no qual ela própria se encarregava de treinar futuras geólogas. A maioria dos relatos descreve Florence como sendo extremamente rigorosa, incentivando a busca pela excelência em todas as suas alunas. Através das lições de Florence Bascom, muitas dessas meninas se tornaram também geólogas de renome. Hypatia foi a primeira matemática documentada na história. Brilhante professora, ela lecionou filosofia e astronomia, além de matemática. Ela nasceu por volta de 350 em Alexandria. Filha de um renomado intelectual, Hypatia teve o privilégio de ter acesso a uma educação riquíssima. Tutelada pelo pai, ela viveu uma juventude rigorosa e disciplinada. Ela se dedicava aos exercícios físicos e mentais para corresponder ao ideal helênico de corpo são, mente sã. Hypatia estudou de tudo, física, artes e retórica, por exemplo, na Academia de Alexandria, de que ela viria a ser professora e depois ainda diretora. Os mais importantes pensadores da época foram seus alunos e admiradores. Ela era magistral na solução de problemas matemáticos e desfazia dúvidas de mestres do mundo todo. Ela também revisou e atualizou os tratados de matemáticos antigos e célebres, além de ter inventado diversos aparatos científicos. Confiante, didática e generosa, Hypatia frequentava assembleias inteiramente masculinas e sem qualquer temor, porque todo mundo sempre a respeitava muito. Mesmo sem ter dito nada contra a religião, o racionalismo científico de Hypatia fez com que ela fosse acusada de blasfêmia e anticristianismo. As tensões se agravaram até um ponto que ela, uma das maiores mentes da história, foi brutalmente assassinada por fanáticos cristãos. Numa emboscada, arrancaram-lhe os cabelos, as roupas e depois os braços e pernas. O resto do seu corpo foi queimado. Hypatia nunca se casou e quando era questionada quanto ao seu celibato, mesmo com tantos pretendentes, ela respondia que ela já era casada com a verdade. Especialistas dizem que o assassinato de Hypatia efetivamente marcou a queda da vida intelectual em Alexandria. Margaret Mead foi uma importante antropóloga americana nascida em 1901. Nesses tempos de coronavírus, o nome de Margaret Mead tem sido citado em redes sociais por conta de uma história que se aplica muito bem a esse momento. Mead
foi questionada por um aluno sobre qual seria o primeiro sinal de civilização na humanidade. A resposta esperada seria algo como ferramentas de caça, artefatos religiosos primitivos, objetos de cerâmica. Mead, no entanto, respondeu que o primeiro sinal de civilização do qual ela tinha conhecimento era um fêmur humano cicatrizado, encontrado num sítio arqueológico e datando de mais de 15 mil anos. Para justificar essa resposta impressionante, Mead argumentou que no reino animal uma fratura na perna quase sempre leva à morte, porque a criatura passa a não ter como buscar comida ou água e nem ter como se defender dos predadores. Nenhum animal sobrevive a uma perna quebrada por tempo suficiente para o osso sarar. Um fêmur quebrado e cicatrizado significa que alguém tirou tempo para cuidar do indivíduo ferido até que ele se recuperasse. Ajudar alguém durante a dificuldade é onde a civilização começa, disse ela. A história toda dessa mulher é empolgante. Aos 24 anos de idade, já com doutorado pela Columbia, Mead decidiu ir viver em Samoa, que é um território incorporado dos Estados Unidos, situado lá na Polinésia. Ela foi se dedicar a estudos de campo. O fato dela ser uma mulher acadêmica e ter ido para o outro lado do mundo em plenos anos 20 já era muito impressionante. Mais impactante ainda seria a pesquisa que ela publicaria ao voltar. Adolescência, Sexo e Cultura em Samoa. É uma reflexão profunda sobre a liberdade sexual feminina, em que Mead elogia as polinésias que adiavam o casamento por muitos anos para poderem desfrutar de sexo casual na juventude. Esse foi o primeiro de muitos livros de Mead, que durante vários anos trabalhou como colaboradora e coordenadora de etnologia do Museu Americano de História Natural em Nova York. Margaret Mead morreu em 1976, mas as suas ideias são discutidas e estudadas até hoje. Se em 2019 o mundo científico segue hostil com as mulheres, imagine como era na virada do século XIX para o XX, época em que Marie Curie desenvolveu sua carreira como física e química. Ela nasceu na Polônia e foi estudar na França, onde o machismo passou a colocá-la à prova constante. Teve que lidar também com a xenofobia por ser judia e ateia e depravada. Curie ignorou os perversos e deu continuidade à sua pesquisa, cujo resultado revolucionou o mundo científico. Pela descoberta da radioatividade, ela tornou-se a primeira mulher a ganhar um Nobel em 1903 e ganhou mais um em 1911, tornando-se a primeira pessoa a ser honrada 2 vezes com o prêmio. Morreu aos 66 anos devido à altíssima exposição à radiação. Até hoje, seus cadernos de estudos são considerados perigosos demais para serem manuseados, de tão radioativos que eles ainda são. Marie Curie vive no nosso dia a dia por ter virado o mundo da ciência do avesso, dando sempre a cara a tapa e vencendo. Mary Agnes Chase foi uma botânica americana considerada a maior especialista em grama do mundo. Mais do que isso, porém, ela foi uma defensora ferrenha do sufrágio feminino e uma ativista pela igualdade entre gêneros. Chase nasceu em 1869 no Illinois. Como tantas mulheres naquela época, ela não teve acesso à educação formal. Mesmo assim, ela conseguiu construir uma carreira científica brilhante, publicando mais de 70 artigos e conquistando um doutorado de mérito pela Universidade de Illinois. Chase fez importante trabalho de campo nas Américas do Sul e do Norte, se especializando nas gramíneas. Vocês sabiam que o bambu, por exemplo, é da mesma família que a grama? Por isso que ele se espalha assim fácil, como todas as outras gramíneas. Mas, voltando, com a morte do companheiro de pesquisa, Mary Agnes começou a perceber o machismo
que pairava sobre o mundo científico. Ela enfrentou dificuldades financeiras para suas expedições e muitas vezes teve que arcar sozinha com os custos das viagens. Isso quando ela podia viajar, porque em 1911 Chase foi proibida de participar de uma expedição ao Panamá porque os patrocinadores temiam que a presença de uma mulher em campo pudesse distrair os demais pesquisadores. Cada vez mais indignada com a desigualdade de gêneros, Mary passou a marchar com as sufragistas. Uma das vezes em que ela foi presa por se manifestar, ela estava em um piquete em frente à Casa Branca e foi capturada. A Jane Fonda está fazendo isso agora, não é? Ela não vai lá para frente da Casa Branca? Acho que sim. Mas a Mary Agnes foi capturada e se recusou a fiança. E nos 10 dias que ela passou detida, fez greve de fome, chegando até a ser alimentada à força por tubo nasogástrico. O Departamento de Agricultura a acusou de conduta não condizente a um funcionário do governo. Mas os seus colegas de trabalho intercederam em seu favor para que não perdesse o emprego. Chase se esforçou como pôde para ajudar mulheres cientistas no mundo inteiro, chegando até a abrir as portas da própria casa para jovens mulheres que precisavam de moradia até concluírem os seus estudos. Mary Agnes Chase faleceu em 1963, aos 94 anos de idade. Simone de Beauvoir é a grande precursora do feminismo moderno. Ela nasceu em 1908 e jamais se considerou uma filósofa, mas o impacto que as ideias dela tiveram na filosofia existencialista e no feminismo fazem com que a palavra seja meio inevitável para descrevê-la. Intelectual, escritora, ativista política, Simone publicou O Segundo Sexo em 1949 e o livro virou o tratado fundamental do feminismo contemporâneo. Suas obras prescrevem uma revolução moral e muitos dos conceitos-chave do movimento feminista são diretamente relacionados às ideias que estão ali. A Simone viveu um relacionamento aberto e, claro, muito complicado durante toda a vida com o filósofo Jean-Paul Sartre. Como tudo que é importante hoje em dia, as ideias de Simone de Beauvoir vêm sendo distorcidas na internet. Vale a pena ler antes de opinar. Teresa da Baviera nasceu em 1850. Além de princesa da Baviera, ela foi zoóloga, botânica e etnóloga. Mas tem uma curiosidade para nós. Essa princesa virou uma viajante e ela veio parar no Brasil em 1888. Já conto já. Bom, descendente da casa de Wittelsbach, uma das mais poderosas famílias reais da Europa, Teresa foi educada no próprio lar, junto aos dois irmãos, interessada desde cedo por plantas e geografia. A menina mostrou ter uma facilidade extraordinária para aprender idiomas. Ao longo da vida, ela se tornaria fluente em 12 línguas, escrevendo e falando com perfeição. Russo e grego eram seus objetos de estudo preferidos e, ao estudar um idioma, a princesa se esforçava para compreender a mentalidade dos povos que viviam naquele idioma. Quando Teresa tinha 13 anos, sua mãe foi vitimada pela tuberculose. Sendo a única mulher da família, ela passou a ser responsável pela organização da casa, com a ajuda de uma tia. Como as mulheres ainda eram proibidas de frequentar a universidade, Teresa foi educada por uma série de tutores que ajudariam a saciar seus profundos e diversos interesses. Aos 21 anos, já instruída em botânica, antropologia, zoologia e geologia, Teresa partiu para uma série de viagens. Primeiro, ela explorou a Grécia e a Itália. Em seguida, ela partiria para o norte da África e o Oriente Médio. E, finalmente, para as Américas. Ela veio para a América do Sul 3 vezes. E aqui, ela se aventurou pelo deserto do Atacama, pelo Rio da Prata, Cordilheira dos Andes, Cacho e Pampas argentinos.
Uma das suas viagens mais conhecidas, no entanto, foi a sua vinda para o Brasil em 1888. Aqui, além de explorar e estudar os rios Negro e Amazonas, as florestas e museus do Rio de Janeiro e os minerais de Ouro Preto, Teresa conheceu a princesa Isabel. A princesa da Baviera voltou para a Europa com uma coleção enorme de artefatos, plantas, minerais, insetos e animais que levaria 9 anos para ser estudada, analisada e catalogada no acervo da princesa. Em 1897, ela publicou um livro chamado Minha Viagem aos Trópicos Brasileiros, com ilustrações feitas por ela mesma. Teresa foi membro e sócia de diversas entidades científicas da Europa e foi reconhecida doutora honoris causa pela Universidade de Munique. A vida inteira, Teresa da Baviera militou em defesa do ensino acadêmico para mulheres. Aos 75 anos, essa mulher, para lá de inspiradora, morreu, como sua mãe, de tuberculose. Tuyuyu é farmacologista e educadora e foi a única chinesa a ganhar um prêmio Nobel. Ela foi a responsável pela descoberta da artemisinina, o fármaco usado para tratar a malária. Pode-se dizer assim que Tuyuyu salvou milhões de vidas mundo afora. Ela nasceu, estudou e desenvolveu toda a sua pesquisa exclusivamente na China. Quando jovem, uma tuberculose fez com que Tuyuyu precisasse interromper temporariamente o ensino médio, mas também deu uma provocada nela para que ela começasse a sonhar em trabalhar na área de saúde. Na década de 1950, ela estudou farmácia na Universidade de Pequim e passou a desenvolver seu trabalho na próxima década dos anos 60 a 70, durante a Revolução Cultural Chinesa. Os intelectuais e cientistas eram tidos como inimigos do governo maoísta, pertencentes aos Stinking Old Ninth, 9 categorias desconsideradas pelas autoridades, que eram os espiões, os traidores, um ou outro capitalista sobrevivente e os intelectuais. Esses estavam neste grupo. Tuyuyu ainda assim começou a sua carreira pesquisando esquistossomose, que é aquela doença popularmente conhecida como barriga d'água, porque dá aquele barrigão assim, né? No final dos anos 60, a malária era uma das principais causas de morte nas províncias chinesas. Cientistas do mundo inteiro analisavam e pesquisavam possíveis curas para a doença, quando Tuyuyu, aos 39 anos de idade, teve a ideia de procurar as respostas para o problema na medicina tradicional chinesa, que sempre reconheceu a importância das ervas e das plantas medicinais. Em 71, ela e seu time testaram mais de 2.000 receitas tradicionais e produziram 380 extratos de mais de 200 ervas medicinais. Da planta Artemisia annua, Tuyuyu sintetizou a artemisinina, que é, até hoje, o medicamento mais eficaz contra a malária. Essa descoberta salvou milhões de vidas, especialmente em países em desenvolvimento. Vale lembrar que em 2012, uma epidemia de malária contaminou 207 milhões de pessoas e matou entre 473 mil e 789 mil pessoas, na maioria crianças africanas. Pela descoberta da artemisinina e o tratamento da malária, Tuyuyu foi laureada com o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2015, sendo a única chinesa a ter ganho o prêmio. O que todos os livros de Vladimir Nabokov têm em comum, além da genialidade? Todos são dedicados à mesma mulher, Vera Nabokov, com quem ele foi casado por 52 anos até que a morte dele o separasse. Aliás, se nós temos acesso a Lolita, um dos maiores clássicos do século XX, é graças a Vera, que mais uma vez impediu o marido de queimar o manuscrito. Vera nasceu em 1902, numa família judia, abastada e culta. Com a Primeira Guerra, a família migrou para Berlim e foi lá, num baile, que Vera e Vladimir se conheceram. Segundo o autor, ela estava usando uma máscara e começou a recitar seus poemas. Ele se apaixonou. E foi logo depois da flechada, pouco depois da flechada do Cupido, que ele escreveu:
Logo nos primeiros minutos do nosso encontro eu pensei, isso é uma brincadeira? Eu preciso de você, meu conto de fadas, porque você é a única pessoa com quem eu posso falar sobre a sombra de uma nuvem, sobre a música de um pensamento. Era típico um aristocrata russo casasse com uma judia, mas todos os Nabokov estavam engajados em desbancar o antissemitismo tsarista. O pai de Vladimir, inclusive, foi assassinado em 1922 durante um atentado político. Portanto, eles se casam em 1926 e Vera passa a ser muito mais do que esposa de Vladimir. Ela vira sua confidente, tradutora, revisora, datilógrafa, musa e guarda-costas, porque ela carregava uma pistolinha para protegê-lo dentro da bolsa. A existência de Vera se confunde com a obra de Nabokov. Ela está presente em cada página. Na comovente autobiografia do autor, Fala Memória, capítulos inteiros são dedicados a esse amor profundo ao qual os dois dizem dever a vida. Como eu posso te explicar minha alegria, minha maravilhosa alegria dourada, o quanto eu sou todo seu, com todas as minhas memórias, poemas, ataques e turbilhões interiores. Eu juro que nunca amei antes como eu amo você, com tanta ternura, a ponto de lágrimas e com tanto senso de esplendor. Vera ficava no cantinho do palco, de toda e qualquer palestra ou aula ministrada por Vladimir, e foi sua única conselheira literária. No leito de morte, Nabokov pediu-lhe que queimasse o manuscrito do livro que não conseguiria acabar, o original de Laura. Vera, graças a Deus, não conseguiu, e o livro incompleto foi publicado em 2009. Mais recentemente, em 2014, foi publicado nos Estados Unidos Letters to Vera, uma compilação linda das cartas que Nabokov escreveu para seu grande amor, sua esposa e musa, Vera Nabokov.